Mas foi em meio a tudo isso que os métodos de pregação das Testemunhas de Jeová também evoluíram. Em fevereiro de 1940, começou o trabalho com as revistas nas esquinas. O anuário de 1976, na página 162, comenta o seguinte: os publicadores tomavam posições em esquinas movimentadas de ruas, usando nos ombros sacolas de revistas especialmente feitas e com títulos que identificavam os dois periódicos, A Sentinela e Consolação, e indicavam a contribuição sugerida, 5 centavos de dólar o exemplar. Segurando Consolação no alto, o proclamador do reino talvez bradasse: publica fatos que nenhuma outra revista ousa imprimir. Outros lemas incluíam: expõe a extorsão religiosa e A Sentinela explica o governo teocrático. Fala um monte de besteiras anticientíficas e especula datas para o fim do mundo que nunca chega. Não, esses temas me surgiu na cabeça, né? Mas não era isso que eles falaram, embora estivesse escrito lá nas publicações. Esse método de usar as revistas nas esquinas foi proposto por S. E. Johnston, a pedido da sociedade lá em 1939, pois a sociedade pedira aos superintendentes de circuito, ou os chamados servos de zona, experimentarem diferentes meios de fazer com que a Sentinela e Consolação chegassem às mãos do público. O irmão Johnston então teve uma ideia. Pensou nos jornaleiros com suas sacolas penduradas no ombro, gritando nas esquinas os temas das notícias. Dave e Emma Rash fizeram sacolas de revistas e sua filha, Vera Coates, colocou sobre elas inscrições de serigrafia, A Sentinela de um lado e Consolação de outro. A família passou a produzir mais sacolas para outras congregações. Com o tempo, diversos voluntários costuraram as sacolas com panos numa fábrica de calças do irmão Frank Catanzaro, em Nova Jersey. Os publicadores estavam ansiosos para saber como o público reagiria. Gracie Stepp declara: de início, havia uma espécie de surpresa atônita, misturada com divertimento e às vezes com ira, e daí grande dose de embaraço à medida que as pessoas passavam apressadamente de um lado da rua para o outro, no esforço de evitar os vizinhos com os quais não queriam falar e mesmo assim tinham vergonha de ignorar. Às vezes, no entanto, o povo reagia com violência, conforme mostra a página 164 do anuário de 1976. H.S. Robbins lembra-se de uma turba irada que atacou ele e a outros publicadores enquanto faziam serviço de revistas nas ruas de San Antônio, no Texas. As Testemunhas de Jeová não ficaram feridas, mas elas, e não os arruaceiros, foram presas. Quando foram soltas, dirigiram-se ao Salão do Reino, se reorganizaram e voltaram às esquinas. Realmente, as Testemunhas de Jeová, desde o início, sempre foram chatas na sua insistência do proselitismo, e os texanos sempre tiveram a paciência curta. Mas, além dos cartazes sanduíches, ou das propagandas ambulantes que havia sido lançado em 1939, e agora o oferecimento das revistas nas esquinas, havia também o lançamento do fonógrafo vertical, lançado no Congresso de 1940. Construído pelos irmãos da sede, o fonógrafo tocava em pé e tinha um cantinho para as publicações e até um pequeno lanche. Quando o morador abria a porta, nós costumávamos dizer: "Tem uma mensagem para o senhor." Baixava a agulha e retumbava a voz do irmão Rutherford. Lembra-se, L. E. Rush. No fim da mensagem, o orador mencionava o livro que apresentávamos e quanto custava. Daí, apresentávamos o livro e o colocávamos se havia interesse. Percebam vocês que os publicadores na época eles não sabiam falar com o público. Eles chegavam até a casa do morador, batiam, só que na hora de falar era o próprio Rutherford que falava por meio dos discos. Isso só foi mudar após a morte de Rutherford, quando Nathan Orr presidiu a sociedade e passou a ensinar as Testemunhas de Jeová a saberem falar nas portas. Ernest Jansma conta sobre a oposição nesse serviço.
Havia casos em que alguns tiveram seus fonógrafos literal e perversamente despedaçados bem diante dos seus olhos. Outros os viram impiedosamente serem jogados para fora da varanda. Um irmão teve seu fonógrafo despedaçado por um tiro de espingarda, e noutra ocasião, uma irmã, ao tocar o disco Inimigos para uma multidão de pessoas, uma mulher arrancou o disco da máquina e o quebrou, dizendo: "Não podem falar desse jeito sobre o meu Papa." De fato, respeito pela religião alheia não era algo que Rutherford tinha, nem muito menos pelos seus frequentadores. Mas essa era a única forma de fazer com que Rutherford fosse à pregação, já que ele dizia não ter tempo. Porém, o que ele gostava realmente era de escrever e de proferir discursos, os quais eram gravados e transmitidos por meio do fonógrafo. Percebam que em 1932, essa foi justamente a crítica de Rutherford para com os anciãos eleitos, porque os anciãos gostavam de dar discursos e não de sair na pregação para levar os livros de Rutherford. Ele fazia exatamente a mesma coisa. O Congresso de 1940 se deu nos dias 24 a 28 de julho, onde foi lançado esse fonógrafo vertical. Ocorreu na cidade de Detroit, no Michigan, e teve várias fotos impressas na publicação do Congresso chamada The Messenger. A página 32 mostra um grande estacionamento de carros-reboque e trailers estacionados para assistir ao Congresso. Pessoas de todas as idades divulgavam o discurso principal, Religion as a World Remedy, ou seja, a religião como solução mundial, tanto em carros, postes e em cartazes e sanduíches, tendas e trailers por todos os lados. Havia a demonstração do novo fonógrafo lá no Congresso e vemos também nessa publicação The Messenger uma foto de William Heath Jr., o marido de Bonnie Boyd e diretor da Sociedade Torre de Vigia, proferindo um discurso público. Aparece também Rutherford discursando para milhares de pessoas. A página 9 de The Messenger, de 1940, mostra diversas fotos do juiz desfilando entre a multidão, algo que ele tinha verdadeiro apreço. E a famosa foto onde ele aparece no centro e à direita dele Nathan Orr e à sua esquerda Hayden Covington. Todos sabem que Nathan Orr foi o próximo presidente da Sociedade Torre de Vigia e Hayden Covington foi o advogado que substituiu Olin Moyle. Covington conseguiu vencer vários processos judiciais que envolviam as testemunhas de Jeová. Mas notem que todos eles aqui estão com bengalas ou bastões de madeira, que ora poderiam servir para o apoio e ora para se proteger de qualquer pessoa que tentasse agredi-los. Pena que aqueles irmãos lá em Connersville não tinham a mesma proteção, não é mesmo? E foi nesse congresso que também foi lançado o livro Religião. Esse famoso livro de Rutherford com a capa verde se destacava por considerar a palavra religião algo negativo. Então, na visão deles naquela época, todas as testemunhas de Jeová, elas não eram religiosas, elas pertenciam à adoração verdadeira. E as outras religiões, sim, essas pertenciam ao diabo. Algumas das pérolas escritas por Rutherford no livro Religião são as seguintes. Na página 67 e 68, ali diz que a hierarquia católica e seus patetas endemoniados. Percebam a maneira como Rutherford se dirigia aos líderes da Igreja Católica. Não era à toa que as testemunhas de Jeová sofriam violência quando pregavam usando esses livros. A página 72 diz que Deus fez com que as testemunhas de Jeová entendessem que religião é do diabo. Percebam, poucas décadas depois daquele ano, as testemunhas de Jeová e sua liderança passaram a ensinar que elas também eram uma religião e que havia diferença
entre religião verdadeira e religião falsa. Mas neste livro que Rutherford escreveu em 1940, ele diz que era Jeová quem havia ensinado para eles que religião era coisa do diabo. A página 147 diz que o dia de Jeová mencionado na Bíblia começou em 1914 e se estendia até o apogeu no Armagedon. A página 195 e 196 fala que a crença de que os governos eram as autoridades superiores de Romanos 13 contribuiu para o cativeiro do povo de Deus em 1918. Para eles, Jeová estava irado com a sociedade Torre de Vigia. Vejam só, Russell e seus associados ensinavam corretamente que Romanos capítulo 13, versículo 1, quando menciona as autoridades superiores, ele estava se referindo, o apóstolo Paulo, aos governos humanos. Porém, quando Rutherford foi presidente da Sociedade Torre de Vigia, e isso continuou até 1963, o ensino era de que as autoridades superiores eram Jeová e Jesus, algo que se mostrou completamente errado. Mas Rutherford ensinava que o ensino correto de Russell estava errado, e Jeová estava tão irado por a sociedade ensinar isso, que os líderes da Torre de Vigia foram presos em 1918 por ensinarem isso. E a página 203 diz que os ungidos antes de 1918 eram chamados como a classe de Mordecai e Noemi, e os de 1918 em diante, a classe de Esther e Ruth. O livro também passa a analisar versículos por versículos do livro bíblico de Joel, aplicando os acontecimentos proféticos a coisas que aconteceram na Sociedade Torre de Vigia nos anos 20 e 30. O livro Religião também contava com diversas ilustrações. Por exemplo, uma delas mostra os sobreviventes do Armagedon deixando para trás os seus ícones e imagens e um quadro representando a segurança do paraíso terrestre, conforme mencionado no capítulo 65 de Isaías. Mas note que nesse quadro, ali mostra um casal e várias crianças juntas desse casal. Porém, a maior parte das crianças está seminua. Qual a necessidade disso? Até uma menina que está nua. Por que o Rutherford sempre escolhia quadros que salientavam a nudez? Isso só ele poderia responder. Também há as expressões impuras de Apocalipse, convocando as nações para a guerra, a visão de João sobre o nascimento do reino, lá em Apocalipse, que menciona a mulher, o dragão e o filho do reino, as testemunhas de Jeová pregando em meio aos líderes religiosos e às pessoas de sua época, e as caras revoltosas que as pessoas faziam, e também a queda da religião. Além do livro Religião, outros livretos foram lançados também no Congresso de 1940 em Detroit, Michigan. Por exemplo, o folheto Refugiados. Também Satisfeitos. Outro livreto foi Conspiração contra a Democracia. Ainda outra, mais ousado, dizia Fim do Nazismo. E por último, o folheto chamado O Juiz Rutherford Descobre ou Expõe a Quinta Coluna. Essa publicação era uma resposta direta às perguntas feitas por Malcolm Logan, um repórter do jornal New York Post. Nesse tempo, os Estados Unidos temiam a infiltração das chamadas quintas colunas, ou seja, agentes infiltrados ou traidores que ajudam o inimigo internamente. Essas quintas colunas estavam associadas ao nazismo, e Rutherford aproveitou para utilizar o termo conhecido para acusar a hierarquia da Igreja Católica nos Estados Unidos de atuar como uma quinta coluna, que tramava contra as testemunhas de Jeová e infiltrava instituições para obter o controle. Alegava que os ataques físicos às testemunhas de Jeová eram orquestrados por grupos católicos e tentava defender a organização das acusações de não patriotismo. A primeira metade do livreto apresentava as perguntas do repórter em vermelho e, em seguida, as respostas de Rutherford.
Outra coisa que a Sociedade Torre de Vigia não conta é que nesse ano de 1940 se tornou popular publicações que falavam contra o juiz Rutherford. A capa de um deles mostrava um disco sendo tocado pelo dente de uma serpente e o título era Juiz por 4 dias. Rutherford pelo reverendo Edward Lloyd Curran, PhD, publicado pela Sociedade Verdade Católica Internacional. Essa publicação não deixava de dizer algo que as testemunhas de Jeová costumavam ignorar, que Rutherford fora juiz substituto apenas por 4 dias. Ele, na verdade, era um advogado do Missouri e tornou-se juiz por apenas esse breve período. Entretanto, o título de juiz, um título pomposo, o acompanhou durante toda a sua vida. Também a revista The American trouxe na capa uma matéria muito interessante sobre a maneira como as testemunhas de Jeová estavam pregando a sua mensagem e também como elas incomodavam as pessoas e eram perseguidas. O título era Vendedores Ambulantes do Paraíso. E por último, Rutherford Descoberto, pelo reverendo Richard Felix, em 1937. Essa publicação era uma resposta da Igreja Católica às acusações que Rutherford fez contra a Igreja no folheto Descobertas, lá de 1937. E foi o mesmo ano, que ele publicou o livro Inimigos, falando diretamente contra a Igreja. Portanto, essas publicações tornaram-se disponíveis no ano de 1940. Deixarei não apenas essas publicações que falavam contra as testemunhas de Jeová na época, mas também as próprias publicações que eu fiz a pesquisa para que você possa conferir por si mesmo. Claro, boa parte delas está em inglês. Algumas publicações eu consegui em espanhol, por isso eu deixo para vocês entenderem melhor. Mas as que estão em inglês é fácil de traduzir. Tirem um print de toda a matéria que você quer ler e depois suba para o Google Lens e ali você pode traduzir de forma mais simples. Esses então eram os acontecimentos do ano de 1940, que transformaram este ano como o ano mais difícil para as testemunhas de Jeová, não apenas na Alemanha, como nos Estados Unidos e no Canadá. No próximo vídeo eu te conto os detalhes de 1941 e a respeito do conteúdo do último congresso de Rutherford. Até mais.